Cantares 1, versos 2 e 3. A igreja encontrou? Diz assim: beije-me ele com os beijos de sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos seus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Glórias a Jesus. É bom se você permanecer com a sua Bíblia aberta e ir meditando no texto, é bênção. Que Deus nos abençoe através de sua santa palavra, é a nossa oração. Glórias a Deus. Irmãos, nós estamos aqui diante do livro de Cantares. Shir HaShirim, o cântico mais excelente. Salomão escreveu 1005 cânticos e ele selecionou este. Este foi o escolhido para fazer parte do cânon sagrado. Salomão, quando ele escreve este cântico, ele já reina. O seu reinado é de paz, porque o seu nome significa paz. O seu reinado é um reinado abençoado, um reinado abrangente, um reinado próspero, porque ele é chamado pela sua mãe de Gedidias. E o nome Gedidias significa amado do Senhor. Essa mãe profetizou desde que esse bebê nasceu, que ele seria amado, protegido e cuidado pelas mãos do Todo-Poderoso. Salomão, muito provavelmente, no nosso olhar, no olhar humano, ele não seria rei, porque Salomão era o 10º filho de Davi. E era o filho de Davi com uma mulher de um casamento de um histórico muito difícil, muito negativo. Mas nós vamos perceber que os filhos mais velhos de Davi vão morrendo. A gente vê na história os filhos mais velhos de Davi morrendo. Os filhos mais velhos de Davi tinham um espírito de rebelião sobre suas vidas, um espírito de rebeldia sobre suas vidas. E quando Salomão se torna rei, Davi dorme, descansa no Senhor, morre, é recolhido com a idade de mais ou menos 70 anos. E o filho que, na visão humana, na ótica humana, iria se assentar no trono, era Adonias, o irmão mais novo de Absalão, o 4º filho de Davi. E Adonias, ele acredita nisso e ele vai agir com uma falta de respeito para com o seu pai. Ele começa a cantar uma vitória antes mesmo de sair a uma peleja. Porque quando Davi está nos seus últimos dias de vida, Adonias mata boi, ovelha cevada e promove um churrasco na cidade e apregoa que Adonias reinava. E quem não respeita a autoridade não está pronto para receber a autoridade. Aquela foi a prova principal de que ele não teria a capacidade de governar. Porque quem não sabe estar sobre governo, nunca vai saber governar alguém. Quem não sabe acatar uma ordem, nunca vai saber ordenar alguém. Nunca vai saber usar de autoridade. Então, o que acontece? Natã e Batseba, ao perceberem o comportamento desrespeitoso de Adonias, eles vão se colocar diante de Davi, intercedendo pela pessoa de Salomão. Aleluia! Porque o nosso Deus, ele levanta para nós intercessores. A palavra a favor de sua vida sairá da boca de quem você menos imagina. A palavra em favor da sua vida sairá da boca de quem você nunca poderia esperar que iria falar algo positivo ao teu respeito. Nós vamos encontrar Deus usando a boca de Rubens para livrar José da morte. Rubens era o irmão mais velho, era o irmão que mais desejava, era um dos irmãos mais velhos, era o irmão que mais desejava a morte de José. E é a boca dele que Deus vai usar para
pleitear a causa de José, porque a tua ajuda, o teu cuidado, o cuidado de Deus para a tua vida, não virá de quem você imagina, não virá de quem você está esperando. Quando o teu amigo te vira as costas, quando o teu companheiro te abandona, quando aquele teu amigo fala mal de você, Deus levanta alguém na terra para advogar ao teu favor. Quando alguém cai em cima de você, falando que você não presta, falando que você deu mole, falando que você não merece aquele lugar naquela empresa, o Senhor levanta quem você menos imagina. E Deus vai levantar Natan. Natan é o homem que Davi confiava, o profeta do Senhor. E Deus vai levantar Batseba, a mulher que Davi amava. Duas palavras, duas pessoas com palavra de peso. Talvez fulano, beltrano, cicrano, fulano de tal. Talvez o mundo inteiro, a vizinhança toda, a rua toda, a igreja toda está vindo contra você. Está caindo em cima de você. Está lascando a lei em você. Está falando mal de você. Só que quem Deus levanta tem palavra de peso. A boca que Deus usa vai bastar que seja falada uma única palavra e a tua causa estará resolvida. Porque o Senhor que está advogando ao teu favor. Aleluia. Adonias está apregoando que vai ser rei, só que Adonias não tem trono. E só quem pode transmitir autoridade é quem tem autoridade. Só quem pode colocar alguém no trono é quem se assenta no trono. E Adonias não tem trono, então ele não tem o direito de falar quem vai mandar é fulano, quem vai fazer é beltrano, quem vai agora estar na frente é fulano de tal. Só Davi, só a boca do rei pode declarar quem manda e quem não manda. Só a boca do rei pode dizer quem recebe e quem não recebe unção e autoridade. E se a boca de Deus falou, não adianta Abiatar se levantar contra. Não adianta Abisai falar que Salomão não deve estar lá. Não adianta Adonias requerer os seus direitos dizendo que é filho mais velho. O rei disse que é você. O rei disse que é você. Aleluia. Então Salomão, irmãos, ele não precisa boicotar. Salomão, ele não precisa fazer rebelião. Salomão não precisa ficar matando boi e ovelha para dar churrasco, para comprar, para adular pessoas para que votem nele, para que venham ao culto dele, para que fiquem bajulando ele, para que façam isso ou aquilo por ele. Você não precisa ficar se rebaixando naquela empresa. Se a unção de prosperidade está sobre a sua vida, você vai crescer, você vai prosperar. Você não precisa ficar se rebaixando a ímpios, a pessoa que não servem ao Deus que você serve. O teu Deus é quem dá trono, o teu Deus é quem elege, o teu Deus é quem mata e quem faz viver. Aleluia. E a boca do Senhor, a boca de Davi, a boca do rei disse que Salomão reinará. E se a boca do rei disse que Salomão reinará, Salomão reinará. Aleluia. E Salomão agora vai ser entronizado. Salomão agora vai se assentar no trono. Salomão começa a reinar. E ele começa a reinar matando, sacrificando e orando. Glórias a Jesus. Quando você começar a reinar, quando o poder vier às suas mãos, quando a liderança, quando a gerência vier às suas mãos, quando a autoridade de um lar, de um departamento vier às suas mãos, não se esqueça desses 3 princípios que Salomão usou. Ele matou, ele sacrificou e ele orou. Precisamos também tomar essa decisão e não voltar atrás mesmo diante de quem quer que seja. Porque quando Salomão começa a reinar, a Bíblia diz que Adonias, ele tenta tomar o reino de volta, tomando Abisag, uma concubina que havia aquecido o corpo de Davi nos dias de sua morte. Salomão então vai dizer a Batseba: hoje você pede Abisag para ele, amanhã você vai me pedir o trono. E aí ele começa a matar. Ele mata Adonias, mas Adonias é irmão. Adonias tem sangue de Salomão. Adonias está dentro da casa de Salomão, só que já teve a oportunidade e agora nenhuma oportunidade a mais lhe será dada. Salomão já poupou a vida de Adonias quando ele se aproximou do altar, colocou a mão na ponta do altar e disse: daqui eu não saio enquanto Salomão não jurar
será que vai guardar a minha vida? Ele já teve a oportunidade dele. Então agora está na hora dele receber o justo castigo. E às vezes eu penso que nós queremos ser educados demais. Nós queremos usar de educação quando não é para nós usarmos de educação. Nós queremos ser bonzinho quando não é para ser bonzinho. E às vezes nós queremos amar mais do que Deus amou. Deus é noivo, e a igreja é noiva, e Deus é o esposo, e o esposo é ciumento. Eu tenho certeza que pastor Roberto não vai gostar se algum irmão começar a se aproximar muito de pastora Beth. Tem que amar, tem que respeitar, mas não se aproxime demais. Agora imagine Deus, ele é ciumento, ele tem ciúme dessa noiva, e às vezes nós queremos amar mais do que Deus amou. Às vezes a gente quer cuidar mais do que Deus cuida, às vezes a gente quer perdoar mais do que ele perdoa, às vezes a gente quer passar mais a mão na cabeça do que ele faz. E ele vai começar matando dentro da sua casa. Porque se tem que haver um conserto, o conserto tem que começar dentro do nosso lar. Porque se tem que haver um conserto, se tem que ser feita uma faxina, se tem que ser feita uma limpeza, que ela comece dentro da minha casa. Se eu não posso tirar a vida se eu não posso punir os que estão dentro da minha casa, eu não posso punir o restante do reino. Se eu não uso de autoridade dentro da minha casa, eu não posso cobrar esse respeito aos súditos. Então ele, pensando nisso, ele mata Adonias e põe Abiatar para uma cidade bem distante. Dispensa ele do cargo, porque Abiatar era ungido do Senhor. Por causa desta atitude de matar, mesmo dentro de sua própria casa, para poder conservar tudo em ordem, agora Salomão vai ter um reinado de paz. Um reinado, Deus vai abençoar. Porque às vezes o primeiro passo, Deus só quer um primeiro passo de nós. E ele matou, ele sacrificou as suas riquezas e orou. E ele tem um reinado de paz. E nesse tempo de paz, ele começa a visitar as províncias. Ele começa a visitar as cidades. Porque tem um ditado aí fora que diz que o olho do dono engorda o gado. E eu, quando vejo Salomão visitando as cidades, eu percebo que realmente isso é verdade. Um rei presente, ele conquista o amor, o respeito, porque as pessoas começam a conviver com aquele que tem autoridade e começam a conhecer, não de se ouvir falar, mas de ver. Né? Então agora Salomão está reinando em paz. E ele, numa dessas visitas, ele vai a Sunem. A palavra Sunem significa lugar de descanso. Quando ele entra nas vinhas que estavam na cidade de Sunem, ele vai ter uma visão magnífica. Algo que vai lhe tirar o ar. Ele vai ter a primeira visão. Alguns dizem que ele já tinha tido um encontro com Sulamita nos corredores do palácio. Enfim, isso aí já é outra história. Mas ali ele vai ter um encontro com Sulamita. Aleluia. Sulamita é uma moça que Salomão vai falar dela como um lírio entre espinhos. E o lírio é um jacinto vermelho e brilhante. Então nós entendemos e vemos também por outras ocasiões que Sulamita era morena. E alguns vão dizer que ela era negra. O lírio é uma planta, é uma flor vermelha, brilhante, que ele não dá sozinho e nem dá entre espinhos. O lírio sempre nasce junto a muitos outros lírios. Só que Salomão vai dizer que a beleza de Sulamita se sobressai de maneira tal que entre milhares de lírios, Sulamita se torna um único lírio e aqueles outros lírios se tornam como espinhos, mediante a beleza dela. Quando ele a encontra, ela está na vinha. Ela foi mandada para a vinha. Alguns dizem que por ser morena. Outros dizem que na vinha ela se tornou morena. Só que eu entendo que ela nasceu morena. E na vinha ela ficou mais morena do que era. Porque a vinha é um lugar que você não vai ter nenhum protetor solar. Vamos
vê lá 50, fator 50 iria proteger a pele daquela moça. Então, trabalhando, ela se torna mais morena ainda. O que acontece, irmãos? O profeta Malaquias disse, colocou Jesus, colocou o sol como simbolizando a pessoa de Jesus. E Sulamita vai dizer que ele estava morena porque o sol a havia queimado. E nós vamos encontrar, a Bíblia vai nos fazer entender que Salomão se enamora por Sulamita por ela ser morena. Justamente por ela ser morena. Porque dentro do palácio estavam as branquelas, as anêmicas. E, enfim, elas estavam lá. E aí ele chega e vê aquela moça morena e ele vê naquela epiderme dela queimada, uma qualidade que ele não tinha encontrado dentro do palácio, e por isso ele se enamora. Ou seja, o que era defeito para os irmãos é qualidade para o noivo. Aleluia. O que fez ela ser expulsa da casa dos irmãos fez ela ser amada pelo noivo. Aleluia. Sai daqui, Sulamita, sua negrinha. E daqui a pouco chega o rei. Aleluia. E fala, que negra linda, que morena linda. Aleluia. Eu quero dizer para você que algumas coisas em você não serão mudadas, simplesmente serão aperfeiçoadas. Sulamita disse, eu saí da casa dos meus irmãos morena e agora no vinhateiro eu me tornei mais morena. Por quê? Porque o sol me queimou e o sol nos queima. E o apóstolo Paulo disse, eu trago na pele as marcas de Cristo. O sol é Cristo. Ele queima a pele. A obra queima a pele. A igreja queima a pele. Quem nunca foi aperfeiçoado pela obra? Só que o que acontece? Aquilo que nos fez ser expulso da casa dos nossos irmãos nos faz ser amado pelo nosso Deus. Aquilo que para alguém é defeito em você, para Deus é qualidade em você. Só permita que o sol queime a sua pele. Só permita que o sol aperfeiçoe isto que já há em você, isto que já existe em você. Você não precisa sofrer uma metamorfose. Para com esse negócio. Eu tenho que ser igual fulana, eu tenho que ser igual a Zimavete, eu tenho que ser igual a pastora Beth. Ah, se eu fosse desse jeito, nada disso. Você é o que é e Deus vai trabalhar naquilo que você tem. Ele vai queimar a sua pele, Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai te melhorar. Aleluia, porque o que é defeito para alguns, para Ele é qualidade. É qualidade, é qualidade. O sol queimou, agora ela vai ser expulsa da vinha. O sol queimou, agora ela vai ser expulsa de Jerusalém. O sol queimou, eu não quero papo com ela, eu não quero conversa com ela. Não, nada disso. Agora ela vai ser rainha. Agora ela vai ter coroa na cabeça. Agora ela vai andar no tapete vermelho. Justamente por causa do seu defeito, que foi aperfeiçoado por Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aonde ela é encontrada, irmãos? Ela é encontrada no vinhateiro. Ela é encontrada no meio das plantações. Mas a sua veste, eu acredito, continua branca. Não está suja com a lama. Assim como a igreja vai ser encontrada no vinhateiro, no meio da sujeira, no meio da lama. Tá difícil hoje em dia. A gente está dentro de casa e o mal entra dentro da nossa casa. A gente está dentro da nossa sala. A gente tem um canal exclusivo para não ver certas coisas que nós não queremos ver. Mas não adianta, não tem mais como fugir. Mas a igreja, quando for encontrada, ela estará com as suas vestes limpas. Ela estará com as suas vestes imaculadas. Aleluia, na vinha, mais limpa. Na vinha, mais limpa. Como Daniel em Babilônia, mais limpo, mais limpo, mais limpo. Essa moça é encontrada na vinha. Essa moça, ela vai ter um encontro com o noivo na vinha. Você sabia que na vinha era o lugar mais difícil de uma moça arranjar um casamento?
As moças na idade de Sulamita, todas as moças na idade de Sulamita, que talvez se chame Abizag, todas essas moças nessa idade estavam nas festas, estavam nos encontros, estavam no meio da sociedade. Para quê? Para encontrar um rapaz para se casar. Imagine os boatos. Aquela Sulamita, aquela moça Abizag foi expulsa de casa. Essa moça coitada vai morrer solteira. Essa moça coitada nunca vai ser encontrada. Mas um dia a trombeta tocou e o rei entrou e se enamorou por ela. Talvez alguém esteja dizendo, naquele lugar ela não recebe vitória, fazendo campanha toda quarta-feira ela não vai conseguir nada, naquele emprego, naquela empresa, jogada na última sala daquele departamento público, ela não vai conseguir nada, não vai alcançar nada. Mas o Senhor, o noivo, hoje, nessa noite de quarta-feira, Ele entra na tua vinha, Ele entra no teu vinhateiro, Ele entra no teu arraial, Ele entra naquele departamento público, Ele entra naquele hospital, Ele entra para te dar vitória, para te dar vitória, para te dar vitória. Ele veio a esta reunião, Ele veio para dar vitória à igreja. O nosso Deus é poderoso, igreja. O nosso Deus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esta causa que não foi resolvida em 2013, antes de chegar fevereiro, você vai contar o testemunho do teu milagre, porque o Rei entrou na tua vinha para te dar vitória. Esse nódulo, em nome de Jesus, vai desaparecer. Esta inflamação em nome de Jesus está sendo repreendida. Este mal em nome de Jesus saiu da tua casa. Aquele espírito maligno que tu vinha lutando contra ele, aquele mal que te persegue, hoje é a queda desse demônio, hoje é a queda desse gigante, porque o teu noivo chegou no teu vinhateiro, porque o teu noivo olhou para você nessa noite de quarta-feira, ele viu o teu sacrifício, o teu labor, o teu trabalho. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Se você crê na sua vitória, então você já comece a agradecer, já comece a louvar ao nome dEle, já comece a preparar, a agendar o dia do seu culto de ação de graça, porque há um milagre, o noivo chegou, o noivo veio para te dar vitória. Aleluia! 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 Sulamita é encontrada no vinhateiro pelo noivo. Eu acho interessante que hoje em dia, infelizmente, algumas moças querem ficar andando atrás dos rapazes, mas no contexto bíblico nós nunca encontramos isso. Todos os relacionamentos que estão baseados dentro do cânon sagrado que a Bíblia nos conta, os noivos encontraram as noivas. Jacó encontrou Raquel, Isaac encontrou Rebeca no meio do caminho depois da oração, e nenhuma dessas noivas estavam à toa. Raquel estava cuidando das ovelhas de seu pai, Rebeca estava buscando água para o seu pai. Enquanto você cuida daquilo que pertence ao teu pai, o Senhor envia o noivo, o Senhor envia o cuidado, o Senhor envia o refrigério, o Senhor cuida do teu futuro, Ele cuida da tua aposentadoria, Ele cuida e Ele envia o cuidado. Aleluia, glórias a Jesus. Quando ela é encontrada por Salomão, ela corre, ela foge, ela fica encabulada, ela fica tímida, com vergonha e vai embora. Sabe o que esse noivo faz? Ele se veste de pastor, aleluia. Ele deixa o palácio e ele vai morar perto de Sulamita por algum tempo até conquistá-la. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí nós chegamos diante do livro de Cantares, onde está o cântico nupcial. Este cântico é composto pelo noivo, pela noiva e pelas donzelas que seriam as damas, pelas donzelas de Jerusalém que seriam as damas. Neste cântico é interessante que nós vimos o noivo vindo atrás da noiva, mas no cântico a primeira palavra não é do noivo, a primeira palavra é da noiva. E talvez você pense assim, mas então essa noiva agora está oferecida, essa noiva agora está assanhada. Não, irmãos, esse noivo já provou que a ama, esse noivo já provou
que quer um compromisso sério com ela. Ele deixou o palácio e se vestiu de pastor para encontrá-la. Ele já deu prova do seu amor. Então agora ela não tem vergonha de declarar: beije-me ele com um beijo de sua boca. Ele já provou que eu não sou um passatempo para ele. Ele já provou que não quer se aproveitar de mim. Então eu não tenho que me envergonhar do sentimento que eu tenho por ele. Beije-me ele. A palavra beijar fala de intimidade. Sabe o que ela está falando? Ela está falando: eu quero ter intimidade com ele. Eu quero ficar com ele. Eu quero casar com ele. Eu quero ter ele. Eu quero estar nos braços dele. E eu não entendo por que nós, a noiva dos dias atuais, porque este livro também fala do amor mútuo entre Cristo e o remanescente fiel que é a igreja. E eu não entendo por que nós hoje, a igreja, queremos ficar de charme para o noivo. Eu não entendo por que nós temos vergonha de levantar as nossas mãos. Eu não tenho por que nós nos envergonhamos quando choramos. Eu não entendo por que nós não nos travamos quando as línguas estranhas vêm em nossas bocas. Eu não entendo porque você se intimidou naquele dia que o Espírito Santo te convidou a dobrar o joelho na madrugada. Eu não sei por que você fugiu quando o Espírito Santo te colocou do lado daquela vizinha para falar do amor de Cristo para ela. Você sabe, ele estava falando contigo há algum tempo para você se preparar, que ele te daria aquela oportunidade, mas você se intimidou. Esta noiva não pode ter vergonha. Nós não podemos ter vergonha. O noivo já provou que nos ama. Ele já deixou o céu de glória e veio estar conosco e deu a sua vida por nós. Nós não somos um passatempo na mão dele. Crente que tem aliança com o noivo diz: beije-me ele. Aleluia. E ela diz: beije-me ele. Na terceira pessoa do singular: beije-me ele. Ou seja, ele está perto, mas não tão perto. Entre ela e o noivo estão as donzelas. Na frente das donzelas, ela diz: eu quero ser beijada por ele. As donzelas podem representar o mundo. Quantas vezes nós nos intimidamos diante deste mundo. Aleluia. A noiva vai dizer no verso 3, as donzelas te amam. Oh, sim, as donzelas amam. Amam. Mas não saem pelas pegadas dos pastores em busca do noivo. Amam sim. Quem não vai amar um noivo abençoador? Um noivo que abre porta. Um noivo que reina, um noivo tão magnífico. Elas amam, mas elas não andam pelas montanhas escabrosas atrás em busca do noivo. Elas amam sim, mas não enfrentam os perigos da noite na cidade em busca do noivo. Amam sim, mas não enfrentam os guardas da noite em busca do noivo. Esta noiva que é sulamita, ela ama, ela assume e ela enfrenta o que tiver de enfrentar em busca do seu amado. Aleluia. Beije-me ele. Beije-me ele. Você sabia que quando você fala em línguas, você está dizendo beije-me ele? Você sabia que quando você dá glória a Deus, você está dizendo beije-me ele? Você sabia que quando você levanta as mãos, você está dizendo beije-me ele? Eu quero ter intimidade com ele. Eu quero ficar junto dele. Eu quero estar perto dele. E ela vai continuar dizendo: porque melhor é o teu amor do que o vinho. O vinho alegra, estimula e revive. Ele está dizendo: mas melhor é o teu amor do que o vinho. O vinho, nesse contexto, representava as festas. O vinho, sempre que falava de vinho, sempre que falava de festa, se usava o termo vinho. E o vinho está falando também de festa. Ela está dizendo assim, ó: o teu amor é melhor do que as festas. O teu amor é melhor do que as alegrias. O vinho também fala de estímulo, de algo que faz a pessoa ficar alterada, ficar feliz, perder a timidez. Ela está dizendo assim, ó: eu prefiro o teu amor do que ser estimulada pelo mundo. Eu prefiro o seu amor do que ser tocada pelo mundo. Eu não quero ser acariciada pelo mundo. Eu não aceito os estímulos do mundo. Alguém precisa
precisa de uma pulseirinha escrita alguma coisa para acreditar numa vitória. Mas o teu amor para mim é melhor do que o vinho. Alguém precisa de um lenço suado para poder obter alguma coisa. Mas o teu amor para mim é melhor do que tudo que o mundo ofereça. Alguém precisa de um bom carro, de uma boa casa para te amar. Mas o teu amor para mim é melhor do que o vinho. Aleluia. Quem experimenta o amor do amado, quem experimentou o amor de Salomão, não vai desejar o mundo, não vai desejar ser estimulado pelo mundo, não vai desejar as alegrias do mundo. E ela diz: suave é o aroma dos teus ungüentos. E parece que ela faz uma observação. E ela diz: suave é o aroma dos teus ungüentos. Como unguento derramado é o teu nome. Aleluia, glória a Deus. Ela diz: suave é o aroma dos teus ungüentos, um perfume, um óleo aromático. Mas não é um óleo aromático preso num recipiente, que apenas um sente. Quando esse noivo entra pelo vinhateiro, todos param para observar a beleza de Salomão. Quando Salomão entrava no vinhateiro, tudo parava, aleluia, e todos se dobravam diante daquele rei. Sulamita diz: como aroma suave não preso em frasco. Não sou só eu que percebo a tua beleza, não sou apenas eu que percebo a tua grandeza, a tua excelência. Todos percebem. E aí ela vai dizer: como unguento derramado é o teu nome. Isso aqui, irmãos, está no Antigo Testamento. Mas essa noiva tem tanta intimidade com esse noivo que ela já recebe a inspiração da nova aliança. Ela está falando, sabe de quê? Do unguento que por um pouco de tempo estaria num recipiente. Cristo, o Deus que se manifestou em forma de homem, por algum tempo estaria preso em um recipiente, mas que seria quebrado no Gólgota, no madeiro, no caveira, no Calvário, e este nome alcançaria todo aquele que se aproximasse. Como unguento derramado é o teu nome. Ela não está falando do presente. Ela está falando da graça redentora que alcançaria a todos. Ela está falando da graça redentora que alcançou a mim e alcançou a você. Aleluia. Glórias a Jesus. E sabe o que ela diz? Na parte A do verso 4. Ela diz: leva-me após ti. Porque por mais que este noivo seja excelente, nós por nós mesmos nunca conseguiremos chegar a ele. É necessário, para chegarmos a ele, precisamos da ajuda dele. Se ele não vier a nós, nós não iremos a ele. Ela diz: leva-me após ti, aleluia. Ela está interessada, mas ela diz: em mim não há força se tu não me levar. Em mim não há força se tu não me induzir. Talvez você chegou nessa noite com uma vontade tão grande de ter um 2014 na presença de Deus. Com uma vontade tão grande de nesse ano jejuar mais. Com um desejo tão grande de nesse ano orar mais. De nesse ano apoiar mais o pastor e a pastora. De nesse ano fazer mais a obra. Mas você pensou a mesma coisa em janeiro de 2013. Em janeiro de 2012. Em janeiro de 2011. Sabe o que você precisa dizer? Leva-me após ti. Leva-me após ti. Leva-me, ajuda-me a chegar a ti, ó Deus. Ó noivo, eu te amo, mas em mim não há forças. Eu te amo, mas se tu não me levar, eu não consigo chegar a ti. E sabe o que ela diz? Diga-me, ó amado de minha alma, aonde tu apacenta os teus rebanhos. Para quê? Para que eu não siga junto aos outros pastores. Eu não quero te trair com outros deuses. Eu não quero te trair com Mamon. Eu não quero te trair comigo mesma. Eu não quero te trair com a minha família. Eu não quero te trair com as minhas vaidades. Me dá um itinerário do caminho que tu vai para que eu vá após ti. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ele sabe que você precisa dele.
Ele sabe que você, se quer ser crente, você está lutando. Ele está vendo o teu esforço. Ele está vendo como tem sido difícil lutar contra o pecado. Ele tem visto como tem sido difícil para você lutar contra o roubo que rola solto naquele local de trabalho. Ele tem visto como tem sido difícil para você lutar contra a fofoca, contra a prostituição que todo dia bate na tua porta. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. E ele diz para você: se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres. Ela diz: eu sou morena. Eu tenho defeito. Muitos me rejeitaram por aquilo que eu sou. Como é que eu vou fazer para as pessoas me amar? Mas ele diz: se tu não sabes, ó mais dos rebanhos, você está no lugar certo. Você está seguindo as pisadas dos rebanhos. Você está junto às ovelhas. Aqui a gente é tudo ovelha. Aleluia. O inimigo tenta te acusar, tenta dizer que você não é o que você deveria ser, tenta te colocar um monte de mazela, tenta te colocar sentimento de culpa, tenta dizer fulano é mais santo que você, Beltrano é mais crente que você, mas hoje você vai dizer: eu estou seguindo as pegadas do rebanho. Se eu estou junto às ovelhas, eu sou ovelha, e eu quero declarar sobre a tua vida: você é ovelha, você está junto a rebanho, você é ovelha, você está seguindo as pegadas do pastor da nossa alma. Aleluia. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Aleluia. Não seja como as donzelas que amam, mas não seguem. Seja como essa noiva que enfrenta perigo da noite, que enfrenta a guarda da cidade, que sobe monte escabroso, que vai por montanhas escarpadas, mas que não deixa de seguir a rota do amado, mas que não deixa de estar junto aos rebanhos. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.